Olá, educandos e famílias da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Eu sou o professor Beto. Tudo bem com vocês? Olá, eu sou a professora Isabel. Eu e o Probeto estamos aqui para fazer um comunicado importante para todos vocês e tem a ver com a nova programação do Conexão Escola TV. É isso mesmo, pessoal. Nossa programação mudou. Agora, de segunda a quinta-feira, nesse mesmo horário, teremos um tempinho reservado para todos os educandos do ciclo da adolescência da Rede Municipal de Educação de Goiânia. E na sexta-feira, nosso horário é reservado para as crianças e famílias da educação infantil. É isso mesmo. Mas vocês devem estar se perguntando, quais turmas, séries, fazem parte do ciclo da adolescência? Calma que eu já vou explicar. Gente, o ciclo da adolescência se refere às séries finais do ensino fundamental, de sexto ao nono ano. Na Rede Municipal de Educação de Goiânia, chamamos de agrupamentos. Portanto, o agrupamento F se refere ao sexto ano. O agrupamento G se refere ao sétimo ano. O agrupamento H se refere ao oitavo ano. O agrupamento I se refere ao nono ano. Sendo assim, teremos 2 videoaulas por dia nesse mesmo horário para todas essas turmas. Veja só, toda segunda-feira as videoaulas serão para o sexto ano, agrupamento F. Toda terça-feira as videoaulas serão para o sétimo ano, agrupamento G. Toda quarta-feira, as videoaulas serão para o oitavo ano, agrupamento H. Toda quinta-feira, as videoaulas serão para o nono ano, agrupamento I. Mas, Pro Isabel, e a programação da educação infantil? Então, Probeto, a programação da educação infantil terá a sexta-feira reservada e está voltada às crianças de até 5 anos e 11 meses e suas famílias. É isso mesmo, Pro Isabel. Agora, conta para o pessoal de casa como encontrar o horário dessa nova programação. Ah, só se for agora, né? Gente, olha só, para ter acesso ao horário do mês, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, na sua tela. Ou digitar o código que aparece no navegador do seu celular. É isso mesmo, Pro Isabel. Os horários também estarão disponíveis nas instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia e no nosso portal, que é sme.goiania.gov.br. Bom, agora eu e a Pro Isabel nos despedimos de vocês, chamando a equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Com vocês, os nossos professores que estarão aqui na telinha de segunda a quinta-feira. Eu e o Probeto estaremos aqui todas as sextas-feiras com as propostas para a educação infantil. Você não pode perder. Olá, eu sou o professor Bruno Silvestre, trabalho na Escola Municipal Jesuína de Abreu. Vou estar junto com vocês aqui no Conexão Escola TV com o componente curricular de matemática, trabalhando no ciclo da adolescência de sexto ao nono ano. Espero você, hein? Até lá! Olá, eu sou o professor Marlon Santos, da Escola Municipal de Tempo Integral Mônica de Castro Carneiro, e estarei aqui no Conexão Escola TV com videoaulas do componente curricular de língua portuguesa para todo o ciclo da adolescência, isto é, de sexto a nono ano. Conto com você! Olá, eu sou o professor Bruno Silvestre, sou professor de matemática e hoje nós vamos trabalhar aqui no oitavo ano os números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, nós vamos fazer algumas revisões sobre alguns outros conjuntos numéricos, tipo números naturais, representado pela letra N, números inteiros, representado pela letra Z. Vamos dar o conceito do que é um número racional. Vamos ver e observar os números racionais na reta numérica e vamos fazer algumas transformações e operações com porcentagens e números racionais. Você não pode perder. Vem comigo. Início dos nossos estudos. Para iniciar nossos estudos, vamos relembrar um conjunto numérico muito importante. O conjunto dos números naturais, representados pela letra N. O conjunto dos números naturais são esses que são os números mais simples que a gente tem na nossa organização. 0, 1, 2, 3, 4,
5 e assim por diante até o infinito positivo. Já os números inteiros utilizam-se de dois infinitos, um infinito negativo e um infinito positivo. Então, aqui, para não delongar muito, eu comecei com menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o infinito positivo. Lembrando que os números inteiros são representados pela letra Z. Vamos observar agora uma situação-problema envolvendo os números inteiros. Na Espanha, haverá uma corrida de Fórmula 1 às 17 horas. Qual o horário em que uma pessoa deve ligar a televisão aqui no Brasil se ela está a 4 fusos horários a oeste da Espanha? Então vamos entender essa situação. Nós temos aí um mapa mundi, vocês estão vendo aí a localização do Brasil e a localização da Espanha, que está logo aí acima da África, certo? Aqui tem alguns risquinhos que vão dividindo o nosso planeta em fusos horários. Cada risquinho desse corresponde a 1 hora. Quem está à direita, 1 hora a mais. Quem está à esquerda, 1 hora a menos. Então, observada essa situação, a gente pode pensar, se a pessoa está a oeste, significa que ela está atrasada em relação ao horário do evento. Ou seja, menos 4 horas, pois cada fuso horário corresponde a 1 hora. Então, resolvendo essa situação, nós temos, a diferença será de 4 horas. Nós temos 17 horas menos 4 horas, que são igual a 13 horas. Então, a pessoa no Brasil deve ligar a televisão às 13 horas. E lá acontecerá às 17 horas. Conjunto dos números racionais. Você já parou para pensar o que são números racionais? Todo mundo lembrou daquela banda que eu falar para você, tudo vai, tudo é fácil. Não, mas não é isso, não é isso, não é isso, não é. Números racionais em matemática é outra coisa, né? Ele é representado por essa definição aí horrorosa, representado pela letra Q, pode ser escrito na forma de fração, A sobre B, tal que o A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B também pertence ao conjunto dos números inteiros, excluindo o zero. Por isso que esse asterisco está aí e ele é tão importante. Em outras palavras, simplificando, o conjunto dos números racionais é todo e qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Então, todo e qualquer número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Mas quem são esses números racionais, né? Aqui eu coloquei menos 5 dividido por 1 é uma fração, o menos 5 é um número inteiro, o 1 é um número inteiro, resultado de menos 5 dividido por 1 é menos 5. Mas menos 5 é um número inteiro também. Sim, é um número inteiro. E todos esses outros casos, que eu tenho frações aparentes, que vai me gerar um número inteiro, são números também racionais. Então, os números racionais, eles vão englobar todos os outros conjuntos numéricos que a gente viu a princípio, mais aqueles números que podem ser representados na forma de uma fração ou de um número decimal. Vamos observar aqui, então, alguns números racionais. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2, ou meio, menos 1/3, 5 sobre 2, 0,3 ou 3/10, 0,1 ou 1/10, 1/4, menos 3, menos 2, 4, menos 3 sobre 2 e o número 1. Esses números, eles podem ser colocados na reta numérica. Observe só. Então, aqui, todos esses números que estão aí em cima, eles podem ser colocados na reta numérica. Lembrando que eu tenho números que são inteiros, que fica mais fácil a visualização na reta, e os números que correspondem a parte de um número inteiro ou parte de um determinado número, eles vão entre meios a esses números que são inteiros. Como vocês podem observar aí, por exemplo, o 0,3, que está de verde, ele ocupa no espaço entre 0 e 1 a terça parte, certo? Vamos observar agora algumas transformações de frações em números decimais. Então, eu tenho agora a fração meio, ou 1 sobre 2. Para a gente encontrar o número decimal que corresponde a essa fração,
basta a gente dividir o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número que está embaixo. Dividindo 1 por 2, nós vamos obter como resposta 0,5. O que a gente quer dizer com isso? A fração meio, ou 1 sobre 2, corresponde a 0,5. Vamos analisar outra fração agora. 5 meios. 5 meios é uma fração muito bacana. Pensa que você tem R$5, para a gente nem precisar fazer conta. Se eu tenho R$5 para dividir para 2 pessoas, eu vou ter R$2,50. Então, quando eu divido 5 por 2, eu vou ter exatamente 2,5. Logo, o número decimal que representa a fração 5 sobre 2 é 2,5, ou 2 inteiros e 5 décimos. Agora, para a gente pensar em fazer o contrário, se eu quero transformar um número decimal em uma fração, qual que é o procedimento? Será que é o mesmo? Vamos observar. Ixi, olha o tamanho dessa descrição. Não é o mesmo processo, né? Para transformar um número decimal em fração, basta escrever o número sem a vírgula. Considere esse número sem vírgula. E, em seguida, contar a quantidade de casas decimais que ele possui, após a vírgula, do lado direito. Se tiver uma casa, o denominador será 10. Se tiver 2 casas, o denominador será 100. Se tiver 3 casas, o denominador será 1000. E assim por diante. Uma casa após a vírgula, 10. 2 casas após a vírgula, 100. 3 casas após a vírgula, 1000. E assim sucessivamente. A quantidade de casas, a quantidade de zeros. Vamos ver um exemplo, então. Aqui eu tenho o número 0,3. Primeira regrinha, 0,3 sem a vírgula fica só o número 3. Então, nós vamos colocar 3 no numerador sobre 10. Por que sobre 10? Porque o 0,3 tem apenas uma única casa após a vírgula. Então, divide-se por 10. Pois 0,3 possui apenas uma única casa decimal, nesse caso, denominador 10. Então, o 0,3 virou 3 décimos. 1,25. 1,25, se eu retirar a vírgula, vai ficar o número inteiro 125. Dividido agora por 100, porque ele possui 2 casas decimais. Então, o número decimal 1,25 vai se transformar na fração 125 centésimos. 0,004. Se eu tiro a vírgula desse número, eu tenho só o número 4. O número 4 sobre 1000, porque ele possui 3 casas decimais. Os números racionais e as porcentagens. Será que existe alguma relação dos números racionais com as porcentagens? Lembrando que porcentagem é algo que está sendo pensado sobre 100. Então, a hora que você ouvir essa palavra porcentagem, você vai lembrar que é algo que está relacionado a 100. As frações, elas podem ser transformadas em números decimais e os números decimais podem ser transformados em frações. Isso já está bem evidente, né? Agora, a gente vai observar a possibilidade de transformar uma fração em porcentagem ou de transformar um número decimal também em porcentagem. Vamos transformar as frações primeiro em porcentagem. Para transformar uma fração em porcentagem, basta encontrar uma fração equivalente que tenha denominador 100. Então, nós vamos utilizar de um conceito que vocês estudaram muito no ano passado. Por exemplo, 1/4. Se eu quero determinar, encontrar uma fração equivalente a 1/4, eu preciso de cara já colocar 1/4 igual a uma fração que tenha denominador 100. Se essa fração tem denominador 100, eu tenho que pensar que número vezes 4 que vai dar 100, né? E o mesmo procedimento eu tenho que pensar em cima. O número vezes 4 que vai dar 100 é o número 25. Então, se eu multipliquei o 4 por 25, que deu 100, aí embaixo da minha fração, no denominador, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. 1 vezes 25, 25 centésimos é a fração equivalente a 1/4. 25 centésimos já está na relação de 100. 25 por 100. Então, a fração 1/4 corresponde a 25%. Outra fração, 5 décimos. Eu preciso encontrar uma fração equivalente a 5 décimos que tenha obrigatoriamente denominador 100. Então, é só pensar.
O que eu tenho que multiplicar por 10 para dar 100? 10. 10 vezes 10 é 100. Então, a parte de baixo, ok. Se eu multipliquei por 10 embaixo, também vou multiplicar por 10 em cima. 5 vezes 10, 50. 50 centésimos, ou seja, 50%. Agora, para transformar os números decimais em fração, a gente precisa encontrar 0,3, a fração do 0,3. E vocês já viram como é que acha. 0,3, desconsidera a vírgula, fica 3 décimos, e agora é só determinar a fração equivalente a 3 décimos, que tenha denominador 100. 30 centésimos. 30 centésimos, 30%. Então, chegou a hora da nossa revisão. Hoje nós estudamos sobre o conjunto dos números racionais. Percebemos algumas transformações com esses números, observamos ele na reta numérica e também vimos a relação que ele tem com a porcentagem. Agora é com você. Acesse o site do Conexão Escola, façam os exercícios, assista quantas vezes for necessário essa aula para você fazer tudo direitinho. Espero você até a próxima. Um abraço, até lá!